que eu comecei a trabalhar com crianças, unicamente com crianças. E eu comecei a perceber que era muito difícil eu fazer com que as crianças me chamassem pelo nome. Umas me chamavam de Lifan, outro Li o quê, não sei o quê, e outras não entendiam nada também. Então eu comecei a achar que eu precisava mudar o meu nome para um nome mais fácil, que as crianças pudessem entender, que as clientes também pudessem entender, porque o volume era muito grande de atendimento quando eu comecei a trabalhar só com crianças, né? E mesmo assim, aí eu atraí uma clientela que não estava acostumada com o meu nome ainda. E então tinha um pouco de dificuldade. Como eu vou mudar? Eu quero mudar para um nome fácil, eu quero mudar para um nome que as pessoas identifiquem rápido, mas eu não queria mudar sem usar uma coisa que era muito importante para mim com relação ao meu nome. Eu me chamo Oscar Zancopé e eu nunca me dei conta, e isto me foi alertado por uma amiga muito íntima, assim, muito amiga querida, falou assim: você já percebeu que quando pega a inicial do seu nome, a inicial do seu sobrenome, junta e dá os? Aquilo me deu uma sensação muito gostosa, meio de que, olha, a mágica está no ar, né? Como assim? Oz, o Mágico de Oz, aí você se remete ao Mágico de Oz, e aquilo me parecia uma coisa bacana. E eu falei, se eu vou mudar, eu quero usar o Oz, eu vou usar o Oz. E comecei a trabalhar, procurei alguns publicitários, procurei pessoas que faziam arte, desenhos e tudo, e dei todas as coordenadas, mas tudo que me foi apresentado, nada me convencia, porque continuavam com algumas dificuldades que eu achava que ia ter, e que as crianças não iam falar, que ia ser difícil, enfim, papapá. Aí um dia, num ano lá de, acho que foi 1983, foi exatamente isso. O Circo Tiani tinha parado, eles tinham fechado, tinham vendido a lona, ou alugado a lona para o show do Ney Mato Grosso, e o Richard estava fora do circo, e estava com o trailer estacionado num estacionamento. E nós estávamos trabalhando juntos. E toda vez que terminava os nossos espetáculos nas escolas, não era só eu, tinha outros artistas, nós íamos para o trailer dele para fazer um final de tarde, assim, uma coisa legal. Aí tomava uma cerveja, um aperitivo, uma coisa, e conversava muito sobre o espetáculo, sobre tudo, né? Falávamos de tudo. E nesse dia, numa noite, eu estava lá conversando com eles, e contei essa história. Estou querendo mudar, por isso, mas eu não sei o que fazer. Então ele me disse no sotaquinho dele lá, meio de argentino, por que não poner Oscar com Zeta? Né? Que a Zeta é o Z do espanhol. Então, quando ele falou isso, você imagina, ficou Oscar, né? Eu, na hora, é isso aí, fechou, foi ele que deu essa ideia, e então eu registro aqui para dizer para todo mundo, Oscar com Z é ideia do Richard Massone, que naquela época era Richard Cox, né? E olha, Botura, eu fui para casa, mas alucinado com a ideia. Cheguei em casa, comecei a desenhar o nome com Z. Eu sei que eu fiquei a noite inteira desenhando para de manhã cedo estar com o nome já desenhado e para depois mandar para a gráfica. Mas desenhado bem tupiniquim, decalcando letra por letra de um livro que eu tinha de letras, fazendo com carbono. Foi um negócio muito, muito difícil. Mas eu consegui, ficou tudo meio torto, mas ficou, e foi o que eu fiz. E a partir daí ficou Oscar com Z, mudou tudo, porque eu me sentia melhor na hora de falar, na hora de divulgar. Eu comecei muito pequeno, pelo menos me interessar por mágica, eu tinha seguramente uns 8 anos de idade, e eu era apaixonado por circo, gostava muito de circo. O circo chegava no meu bairro, eu era o primeiro moleque que chegava junto com o circo, e eu não tinha dinheiro para entrar no circo. Então, eu tinha que me oferecer para vender balas para a dona do circo, e também nos desfiles distribuir folhetos para poder ganhar os ingressos para assistir os espetáculos.
E com o circo eu conhecia os mágicos, eu via mágicos se apresentando e para mim era uma coisa fantástica ver mágico no picadeiro, né? E mesmo naquela época eu achava que de todos os artistas que se apresentavam, eu teria que ser mágico. Eu queria ser mágico. Então, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava mágico. Mas isso era desesperador para a família, para todo mundo, porque ninguém acreditava, né? E depois eu conheci mágicos, eu fazia na minha casa um cirquinho, inventava umas mágicas e tudo, até que um dia eu realmente me envolvi com mágicas e acabei começando a fazer mágica. Eu comecei muito cedo a trabalhar, mas oficialmente eu comecei com 10 anos de idade. Eu saí da escola primária e no dia seguinte eu já estava trabalhando. Meu pai não me deixou brincar, ficar na rua, né? Então eu tive que trabalhar cedo, eu fui ser barbeiro, eu fui aprender a profissão de barbeiro. E com 12 anos eu já era barbeiro profissional. Eu já tinha uma cadeira no salão, nós éramos em 3 barbeiros e eu trabalhei lá até os 14 anos. E depois, com 14 anos, eu precisei sair e fui ser torneiro mecânico. E montei um salão na minha casa, trabalhava na metalúrgica, trabalhava no meu salão e estudava à noite, ainda fazia o ginásio à noite. Com 16 anos eu descobri a mágica, parei com tudo isso, fui trabalhar numa loja de mágicas e fiz mágica desde os 16 anos. Palácio das Mágicas, na rua 24 de Maio, em São Paulo, no centro de São Paulo. 24 de Maio, com rua Dom José de Barros. Eu fiquei nessa loja 7, 8 meses, não mais que isso, até menos talvez. Porque aconteceu que tinha lá uma clientela, uns clientes mágicos, e foi de verdade a primeira loja de mágicas do Brasil. E isso despertou muito interesse, tanto daquelas pessoas que queriam ter uma loja de mágica, como outros que queriam aprender mágica. E o movimento foi muito grande, surpreendeu o movimento das vendas. E 2 mágicos que eram clientes da loja resolveram abrir uma outra loja, e essa loja se chamou Centro Mágico Nacional. Eles compraram meu passe e eu fui trabalhar com eles e deixei o Palácio das Mágicas e fiquei 7 anos no Centro Mágico Nacional, de 1961 até 1968. O Palácio das Mágicas foi criado por Olavo Silveira Pereira. Ele era um artista publicitário, ele fazia arte final de anúncios para jornais, para comerciais, propaganda de jornais, de empresas grandes. E ele era mágico amador do tempo ainda do João Peixoto. E ele foi muito amigo do Norman Peixoto, amigo do Peixoto, amigo do Norman Peixoto, e aprendeu muita coisa com o Norman e abriu uma indústria e começou a construir equipamentos mágicos para abrir uma loja nos moldes da loja que ele tinha conhecido nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, ele conhecia essas lojas, trouxe para cá a ideia e eu fui trabalhar com ele. Eu fui o primeiro vendedor da loja dele, porque quando eu comecei a fazer mágicas, eu comecei com um livro, eu comecei aprendendo num livro. E eu não tinha acesso a nada, equipamentos. Eu tive que construir meus próprios equipamentos baseado naquilo que eu aprendia no livro, né? Que eu via no livro e tudo. Mas eu tinha pouco tempo que eu tinha comprado esse livro e um dia tomei ciência de um anúncio que falava dessa loja, Palácio das Mágicas, mas ainda estava anunciando na fábrica. E eu fui lá, comprei umas mágicas dele, várias, gastei muito dinheiro porque era muito caro mágica naquela época. Hoje as mágicas estão mais baratas, mas também não estão com a qualidade que era daquela época, né? Então, eu comprei, eu tinha um pouco de dinheiro, porque quando eu trabalhei, eu tinha o meu salão de barbeiro, e na minha casa, tanto eu como meu irmão, nós fomos criados assim. Todo o dinheiro que nós ganhávamos, nós dávamos em casa para todo mundo se ajudar mutuamente. Mas as gorjetas do salão, meu pai deixava ficar comigo. E eu não gastava muito, eu guardava. Então, um dia que eu fui comprar mágicas, eu tinha um pouco de dinheiro, bastante dinheiro mesmo,
e comprei tudo. E um mês depois que eu tinha comprado esses equipamentos, eu me ofereci para me apresentar numa fábrica, numa empresa que tinha perto de casa, que ia fazer uma apresentação para o Dia das Mães, uma festa do Dia das Mães. E eu fui. Eles me aceitaram, eu fui lá, mostrei o que eu sabia fazer, o diretor do espetáculo gostou do que eu fazia e eu fui para lá. Fui lá, eles alugaram uma casaca, alugaram uma barba, alugaram cartola, enfim, eu conheci a casa teatral. Foi esse momento que eu comecei a tomar contato com esse mundo que eu nem sabia que de verdade existia. Entrei com o nome de Professor Mustafa e fiz a mágica, fiz lá o meu ato, foi bastante legal, foi sucesso, recebi um cachê, voltei lá no Olavo, gastei tudo que eu tinha ganho no cachê, comprei mais coisas e fiquei ali até que 2 meses depois ele me convidou para... Eu voltei na casa dele algumas vezes e aí ele me convidou e falou assim, eu vou abrir uma loja em setembro e eu gostaria muito que você viesse trabalhar comigo. Aí foi um pouco difícil, complicado, porque eu tinha que deixar dois trabalhos, né? Tinha 2 profissões que eu exercia e também convencer a minha família de que eu ia realmente ser mágico. E foi um pouco complicado, mas felizmente meus pais acabaram compreendendo essa necessidade, respeitaram esse meu ideal e eu acabei indo para a fábrica. Em junho eu já tinha saído da metalúrgica, já tinha deixado o meu salão, já tinha fechado as portas e já estava trabalhando na fábrica com ele e ajudando a produzir coisas, porque como eu era torneiro mecânico, eu tinha facilidade com o torno, com a ferramentaria, toda aquela parte de funilaria também eu sabia fazer. E então ajudei muito, pintura a revólver, e trabalhei bastante até setembro. Aí quando a loja abriu em setembro, eu fui para lá. E nos intervalos ainda das coisas, ele me dava um livro do Peixoto e dizia assim, caboclo, estuda essa mágica aqui. E eu tinha que ler o livro do Peixoto e estudar a mágica, e quando ele voltava, ele me cobrava um resultado e eu tinha que mostrar para ele manipulação de bolas, torniquete e outras coisas. Mas fazia tudo sozinho, com o livro. Quando eu comecei a trabalhar no Palácio das Mágicas, os mágicos foram aparecendo, porque era uma novidade, todo mundo estava descobrindo a loja. E um mágico do Rio de Janeiro, chamado Fuxan, ele tinha um espetáculo grande de 2 horas de duração, só fazendo um mágico chinês. Ele era bárbaro, ele tinha kimonos com luz fosforescente, era um negócio bárbaro mesmo. E ele trazia a família inteira, e os custos eram um pouco altos para ele. Então ele me pediu se eu poderia ajudá-lo à noite nos espetáculos. Então eu comecei a ajudar e com isso o filho dele não precisou vir do Rio de Janeiro. Então ele poupava hospedagem, essas coisas, e eu trabalhei com ele todas as temporadas a partir de 1961, quando ele veio em setembro. Ele vinha só no 2º semestre do ano e ele fazia colégios católicos. Então ele trabalhava nesses colégios, fechava uma grande quantidade e eu trabalhei com ele em várias temporadas. Eu abria a cortina, fazia algum som. Os recursos eram poucos, a gente tinha um microfone só, então tinha que fazer ginástica para tudo isso dar certo. Em alguns números de mágica também, onde eu não aparecia, eu ajudava. E foi assim que eu também trabalhei com o Fuxan, e foi o que até me motivou a imaginar que eu seria um mágico chinês, que eu trabalharia como chinês. Daí, o meu primeiro pseudônimo, Li Fan, vem dessa origem. Mas eu nunca me vesti de chinês e continuei trabalhando como Li Fan, e hoje eu sou o Oscar Zancopé. Eu comecei, Botura, como todos os mágicos da minha época começavam, manipulando. Todo mundo achava que para ser mágico tinha que ser manipulador. Então eu fazia tudo, a manipulação de quase tudo, né? Bolas, cigarros, dedais, pombos, lenços. Trabalhei muito nessa área. Depois eu comecei a fazer a mágica clássica. Eu misturava um pouco de manipulação e um pouco de equipamentos. Então, tudo musicado, era uma coisa bem legal.
E depois eu comecei a mudar um pouco, fazer a primeira parte falada e depois a segunda parte musicada, ou perdão, ao contrário, a primeira parte musicada e a segunda parte falada. E comecei a gostar muito dessa questão de trabalhar falando, me dirigindo ao público, me comunicando através da fala. E aí foi muito melhor, eu comecei a gostar mais e fui deixei manipulação, praticamente deixei a magia clássica e fui só na base do falado mesmo. Aí escolhi números que faziam com que se trabalhava com a plateia, né? Eu acho que faço parte de uma turma que realmente abriu esse mercado de trabalho, porque quando eu comecei, o mercado era circo e só, não tinha muita coisa. O teatro de revista era mínimo, quer dizer, se você tivesse 2 ou 3 mágicos atuando, porque não tinha grandes empresários assim, não tinha muito espetáculo de teatro de revista. Tinha vários espetáculos, mas uns seguidos do outro, pelo mesmo produtor. Então não aconteciam 10, 12 espetáculos ao mesmo tempo, era 1, 2, 3 no máximo. Então quando tinha mágico era 1 ou 2, um em cada espetáculo. Então esse mercado era pequeno, o que mais os mágicos faziam era atuar em circo. E festa de aniversário, trabalhar em eventos particulares, isso não existia, não tinha. Quando algum mágico era contratado para trabalhar numa festa particular, por conta deles serem mágicos que vinham do circo ou do teatro, aí eu vou falar um pouco também, então como eles tinham isso, a maior parte tinha grandes ilusões. Então levavam para as festas de aniversário grandes ilusões e eu ficava, assim, todos nós ficávamos imaginando como é que alguém poderia chegar numa casa e com aqueles equipamentos tão grandes e fazer atos tão grandiosos, né? Nós começamos já levando pequenas coisas, criando atos para festas particulares. E isso acabou dando certo também, porque os mágicos que vinham atuando em teatro, eles viajavam praticamente o Brasil inteiro e eram praticamente grandes companhias, tinham grandes equipamentos, trabalhavam com cenários, trabalhavam com coisas grandes mesmo, às vezes até com animais de médio porte, e não tinha como atuar em festas, não tinha. A loja começou a atrair um público que começou a gostar de mágica e ao mesmo tempo começou a contratar mágico para levar para as festas, porque acabaram se tornando amadores de mágica e foi mais ou menos por aí que nós começamos a desenvolver o mercado da festa mesmo, do particular, assim, vamos dizer, né? Porque não tinha, era muito difícil, nós fomos abrindo isso. Mesmo os empresários que faziam shows noturnos não estavam acostumados com mágico nos shows, nós fomos desvendando tudo isso. O mercado era um mercado difícil, quer dizer, ele era incipiente, nós não tínhamos muitas coisas. Então, nós começamos com festas particulares, começamos depois a trabalhar em shows em clubes, né? Alguns empresários se interessaram pelos atos, então esses shows noturnos em clubes eram muito importantes, porque a vida social das pessoas era muito grande nos clubes associativos. Então, em São Paulo, era um celeiro de clubes grandes, de gente de alto poder aquisitivo. E eu tive a felicidade de ter vários empresários bons que me levavam para os shows, nos jantares desses clubes. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em show de grandes artistas, como Calbi Peixoto, Ângela Maria, Aguinaldo Raiol e tantos outros, eu não me lembro mais, Wilson Simonal. Eles faziam a primeira parte do jantar. Entre a primeira parte e a sobremesa eu entrava com o meu ato e depois entrava de novo o show deles ou entrava música para baile, para dança, né? Já para boate mesmo. Então era muito legal. E só isso, nós fazíamos só isso. Close-up não existia, o corporativo não existia. Depois começaram a aparecer comerciais de televisão também, comerciais para a televisão, usando o mágico. Eu tive a oportunidade de fazer vários e também a oportunidade de ser um dos primeiros a começar a criar isso, porque a loja ajudava muito para isso. Era um ponto
de convergência. Todas as pessoas, as agências, empresas que procuravam mágico, não tinha outro lugar que não fosse a loja de mágica. Então chegava lá, era comigo que eles tinham que falar, e era comigo que eles fechavam, né? Então eu tive a oportunidade de ter bastante trabalho por conta disso também. Eu comecei, logo que eu comecei, eu já comecei a escrever, porque chegavam, por exemplo, chega alguém que tem uma revista lá na loja, olha, eu preciso de um artigo, você está aqui em São Paulo, dá para escrever? E eu escrevia e eu mandava. E assim eu fiz com a Arte Mágica, Jornal do Prestidigitador, outros, né? E tenho até um título de benemérito da imprensa mágica por conta disso. Porque eu escrevia sobre as coisas que aconteciam em São Paulo, fazia algumas biografias também, publiquei algumas biografias na época, e era bem gostoso visitar os mágicos, fazer entrevista, escrever. Hoje eu leio, eu acho que eu melhorei um pouco. Eu não escrevia tão bem quanto eu acho que escrevo hoje, mas fazia. E sempre fui. Só para você ter uma ideia, eu comecei na loja em setembro de 1961. Em setembro de 1961 eu já estava na Associação dos Mágicos de São Paulo. Em 2 meses eu já estava na diretoria da Associação dos Mágicos de São Paulo. Então, me envolvi sempre com tudo que acontecia na arte mágica naquela época. A academia foi um grande empreendimento para a mágica do Brasil. De verdade, foi muito valioso. Começou com Caetano Miranda, ele era sozinho, depois ele se associou ao Enio, e o Enio com ele, então, intensificaram mais as atividades da academia. A academia funcionou muito bem, produziu grandes eventos, e depois o Caetano saiu para um outro trabalho solo, e o Enio ficou unicamente ele com a academia. E no ano de 1967 ele me convidou, 1968 eu acho, me convidou para atuar como instrutor técnico do curso de iniciação, que depois passou a se chamar formação básica. Tal era o volume de informações que nós introduzimos nos cursos. 1998 e nós paramos em 2006. Então, o que dá quase 7 anos no total. Ela tinha vários cursos, né? Um dos cursos era o curso de formação básica para mágicos, que era esse curso que eu atuava e que eu era o responsável técnico por ele. Mas a academia fazia uma série de coisas. Organizava eventos, shows, conferências, fazia aulas tipo workshop, contratava mágicos para um dia fazer aulas de cordas, por exemplo, outras vezes só de moedas. E ela formava ela tinha cursos de especialização também. Então, mas eu só atuava na parte do curso básico e atuava ajudava às vezes o Enio na organização do mercado mágico, que era uma outra atividade da Academia Brasileira de Arte Mágica. Durante muito tempo, mesmo do tempo da loja, eu recebia algum familiar de algum mágico que faleceu e que não sabia o que fazer com o equipamento. Muitos ainda tiveram essa possibilidade de procurar um mágico para perguntar o que fariam com os equipamentos. Outros que não tinham nem noção de quanto aquilo valia, não tinham ideia do capital que ali estava investido, jogaram tudo fora. Né? Até um pouco por culpa dos mágicos, porque os mágicos, quando compravam mágicas, eles nunca diziam quanto pagavam, né? Ou mentiam para a esposa, ou mentiam para a mãe, ou mentiam para o pai. Então eles nunca falavam a verdade. Então a família nunca tinha ideia de quanto aquilo tinha custado, né? Eu mesmo, quando comecei, eu ganhei tudo. Eu não comprei nada. Isso para a família, né? Então, as pessoas procuravam na loja e eu fazia o inventário desse material também, porque eu tinha um conhecimento muito grande. Eu tinha um estoque de mágicas lá que, assim, era muito grande. E foi uma grande vantagem eu ter começado em loja, porque eu precisei treinar tudo aquilo, aprender tudo aquilo para poder demonstrar bem e vender, porque se eu não demonstrasse bem também, eu não vendia, né? Então, para mim, foi uma grande vantagem ter aprendido e começado numa loja de mágicas.
Mas as pessoas vinham lá e faleceu fulano, e principalmente o pessoal do interior. Então eu fazia uma visita, ia lá no interior, e visitava e levantava. Às vezes fazia uma avaliação, oferecia um valor, a família aceitava, e então eu comprava esse material que o mágico tinha. Depois eu oferecia. Então eu estava na Associação dos Mágicos de São Paulo, depois eu fui para o centro, o SEMA, que é o Centro de Estudos Mágicos, também foi uma entidade de referência aqui no Brasil, e lá eu vendia tudo para os mágicos que estavam lá. Ou a gente fazia uma feirinha, mas para os mágicos internos, para os mágicos do próprio grupo. O número que eu era muito aplaudido quando eu fazia a mágica musicada era a Bola Zombie. Então eu vou deixar ela como referência porque foi um número realmente que, quando eu estava no palco, eu me sentia muito bem pela reação que as pessoas tinham. Os aplausos eram com cena aberta, porque cada passe provocava essa sensação do inexplicável. Então isso, para mim, eu acho que foi o mais... é o número que mais marca. Todas as vezes que eu me lembro da Bola Zombie. Inclusive esse número eu apresentei no primeiro concurso que eu ganhei. Só para você ter uma ideia do que a mágica representa na minha vida, eu disse que duas grandes coisas importantes aconteceram, as duas maiores coisas que aconteceram na minha vida. Foi eu ter nascido dos pais dos quais eu nasci. Essa foi fundamental para a minha vida. E a segunda coisa mais importante da minha vida, e olha que eu tive coisas muito importantes na minha vida, mas a segunda mais importante foi eu ter descoberto a mágica e trabalhado com mágica. Foi através da mágica que eu consegui fazer uma vida de tranquilidade, onde eu consegui construir meu patrimônio. Foi através dela que eu consegui construir o meu maior patrimônio, que não é o patrimônio financeiro, é o meu patrimônio de amigos. Eu tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro e graças à arte mágica. Se eu não fosse mágico, eu não teria essa possibilidade. Conheci muitas pessoas fora da arte mágica, mas muitas mesmo. Não tenho amizade com muitas delas. Hoje eu contaria nos dedos as pessoas que ficaram desses relacionamentos ou dessas relações sociais. Mas da arte mágica eu não consigo contar nos dedos porque é muita gente. E então a arte mágica me proporcionou tudo, felicidade, prazer. Eu sempre fiz com muito amor, Botura. Eu sempre trabalhei fazendo mágica feliz da vida, protegido por Dom Bosco. Eu nunca entrei em cena sem que tivesse pedido para Dom Bosco proteger a minha vida. E através da mágica eu descobri muitas possibilidades. Eu trabalhei com crianças deficientes físicas e mentais e fazia criança que não tinha condições, segundo as médicas, segundo os pais, fazer coisas em cena que só a mágica permitia que elas fizessem. Então, tudo isso engrandeceu o meu lado humano, o meu lado mais íntimo. Esse lado que eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo e digo assim, e penso o seguinte: sou feliz. A arte mágica me proporcionou tudo isso, muita felicidade. Eu prefiro que lembrem de mim como mágico, claro que eu fui mágico, pelos mágicos, e que foi um grande amigo, foi uma pessoa que não media esforços em ajudar. Eu às vezes fico aí até de madrugada conversando com mágicos que me procuram, pedindo orientação, pedindo informação, e eu nunca sonego, nunca deixo de falar sobre o que eu sei. Se eu não souber, eu digo não sei. Mas eu gostaria de ser lembrado assim, como um bom amigo, como uma pessoa honesta mesmo, no meio mágico. Eu nunca puxei o tapete de ninguém, nunca quis ser melhor do que ninguém, eu sempre fui eu na minha e os outros na dele, né? Então trabalhei muito mesmo, felizmente fui muito bem sucedido. Meus pais foram maravilhosos, compreenderam, me ajudaram muito também, e me incentivavam demais e se orgulhavam muito, isso que também era muito importante. Quando eu sentia neles que eles falavam de mim por ser mágico, quando eles falavam que eu era mágico, eles falavam com orgulho, eles sentiam orgulho de saber que eu era mágico. Então, deles comentarem com as pessoas que eu era mágico, eles se orgulhavam disso.
Porque geralmente você sabe o que o seu filho faz. É mágico, mas ele faz o quê? Ele vive do quê? Né? Mais ou menos é essa pergunta que fazem os seus pais, os pais de todo mundo. E eles dizem, não, meu filho trabalha, eu que vou depositar o dinheiro dele no banco e eu sei quanto que ele trabalha. Então, é bem isso. Eu acho que tudo isso faz parte das lembranças. Eu vou mostrar para vocês uma mágica que eu preparei para esta noite, que é a mágica da caixa chinesa. Vocês vão ver, é uma caixa chinesa que veio diretamente da China. Tá vendo aqui a caixa chinesa, Mariana? Essa é a caixa chinesa, tá? Tá vendo aqui, Tiago? Não bate na caixa chinesa. Quem é que mandou você bater na caixa chinesa? Você pode quebrar a minha caixa. Calma! Atenção, esta caixa chinesa tem uma porta. E dentro da caixa chinesa tem um lenço. Tem um lenço chinês. Atenção! Para abrir a caixa chinesa a gente puxa essa argolinha e a porta se abre. Mariana, segura a porta da caixa chinesa. Não balança a porta da caixa chinesa assim porque não é leve, viu? Por favor. Isso. Você segura. Tiago, quer fazer o favor de segurar o lenço chinês? E você também não balança o lenço chinês, porque ele pode ficar todo e no sindicato e reclamar direitos trabalhistas. Não balança! E você sabe que agora tem contrato coletivo de trabalho, é uma hora de... Não! Olha, eu às vezes me distrair e ele balançar, por favor, me avisa. Você não balança, você tá... Não! Tiago, por favor, você também não balança, viu, Maria? Não, olha, se ele balançar, não deixe de me avisar, porque eu vou fechar a caixa chinesa. Atenção! Eu vou deixar a caixa chinesa fechada aqui em cima da mesa. E eu trouxe aqui um papel, também chinês, que veio diretamente da 25 de março. Da China. E eu vou fazer um cartucho, olha só. Não é um cartucho de videogame, não é nenhum Mega Drive, não é nenhum Nintendo, mas é um cartucho. Atenção, Mariana, você pode fazer um favor para mim olhar dentro do cartucho e ver se tem alguma coisa? Não tem nada. Você quer olhar, Tiago, por favor, e ver se tem alguma coisa? Olha direito, Tiago. Tiago, quer fazer um favor de olhar direito? Olha direito. Por que você está abaixando? Então, eu estou abaixando. Então vai, Tiago, eu vou levantar. Está vendo alguma coisa? Não tem nada. O cartucho está só um buraquinho, é isso mesmo. Eu trouxe esta varinha mágica que serve para mostrar cartuchos vazios. Ela foi especialmente fabricada para isso, tá bom? Eu vou colocar aqui esse lenço dentro do cartucho chinês. Quer fazer o favor de bater na minha varinha mágica? Mariana, o lenço está lá? Tá. Tiago, o lenço está lá? Com a varinha mágica eu vou empurrar ele lá para o fundo. E agora eu vou fechar aqui e a Mariana vai fazer um favor para mim, segurar o cartucho e o lenço, Mariana, sem deixar tombar, tá ligado? Você não deixa tombar. Mariana, não pode tombar, tá só? Segura aqui a pontinha assim, ó, viu, Mariana? E você vem... Sai, porque você não está segurando. É melhor você segurar com a outra mão, porque com essa mão está caindo mesmo. Segura com essa, você vem... Mariana, quer fazer o favor de segurar com cuidado? Põe essa mão aqui embaixo, com essa mão aqui. Não, Mariana! Olha o que você fez com o meu cartucho! O meu lenço ficou tudo espremido! Olha, parece... Você viu? Tá parecendo uma... O quê? Uma pizza crua? Isso aqui está parecendo uma biruta. Você viu, mas você sabe o que é biruta? Biruta é um instrumento da aviação que serve para indicar a direção dos ventos. E ela está disponível nos aeroportos e fica balançando lá nos mastros. É feita de tecido e se chama biruta. Quer segurar a biruta, por favor? Isso, assim. Cuidado, não vai deixar... O que é biruta? Eu fico balançando, é porque eu estou tremendo, é por isso. Atenção, ó, você vai segurar na caixa chinesa. Tiago, por favor, com cuidado, segura a caixa chinesa. Isso, a chinesa tem que tomar... Perfeito. Não, segura assim. Não espreme a caixa chinesa. Segura, não vai espremer. Atenção, o lenço está aqui. O lenço está aqui e a caixa chinesa está aqui. Nós vamos juntos fazendo assim, ó. Todo mundo vai ajudar, hein? Quero ver todo mundo fazendo assim com os braços. 1, 2, 3, faz assim, abracadabra. Aí, o lenço vai sumir daqui, que você está olhando aí. Não está ainda. O lenço vai sumir daqui e vai...
Calma, Thiago. O lenço vai aparecer aqui. Nós vamos fazer isso bem forte. Atenção. 1, 2, 3. Abracadabra. Atenção. Vamos ver o que aconteceu com o lenço que estava aqui. Sumiu. O lenço. Calma, Thiago. Cuidado com a minha. Abre a caixa, vai. Vamos ver se o lenço aparece. Eu falei para você tomar cuidado com a minha caixa chinesa. Olha o que ele fez com a minha caixa chinesa. Ele guardou uma caixa numa porção de... Pode me dar aqui, por favor? Olha só. E o lenço apareceu. E nós vamos bater muitas palmas para a Mariana.